Ezequiel 14 é um dos capítulos mais desafiadores e fascinantes do livro de Ezequiel. Neste capítulo, Deus fala ao profeta sobre a idolatria do povo de Israel e os julgamentos que estão por vir como resultado de sua infidelidade. Mas Ezequiel também apresenta uma mensagem de esperança para o povo, mostrando que Deus ainda está disposto a se relacionar com aqueles que buscam sua verdade e justiça. Esse capítulo nos lembra que nossa adoração a Deus é importante e que a obediência à sua vontade é essencial para experimentarmos a vida abundante que Ele deseja para nós. O Senhor Deus convida o seu povo ao arrependimento. Jerusalém seria destruída por causa da conduta de seus moradores. Deus está sempre disposto a nos perdoar, desde que haja em nós arrependimento. Não podemos esperar que o Senhor seja conivente com o pecado. É sobre isso que nós vamos estudar neste vídeo. Para que você não perca nenhuma parte, se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Não esqueça também de deixar o like, dar muita força ao canal. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel 14, que vai do versículo 1 ao versículo 23. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse mapa mental, basta você acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel 14, e você vai poder ter acesso a ele. Além disso, há também o link que vai direto para o estudo na descrição do vídeo, também você pode acessar por lá. Primeira parte, nós vamos ver um estudo sobre a condenação à idolatria, dos versículos 1 a 6. E veja o que diz o texto sagrado aqui no versículo 3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar-me interrogar por eles? O que é que está acontecendo aqui para você entender o contexto do versículo 3. Primeiro, os anciãos de Israel procuram Ezequiel para pedir uma revelação, um oráculo da parte do Senhor Deus sobre Jerusalém ou a duração do exílio. Eles ouvem a profecia de Ezequiel e agora a profecia chama a atenção deles, mas eles vão até Ezequiel com perguntas, querendo que o Senhor desse ali naquele momento uma nova revelação e dissesse qual a duração do exílio. Em segundo lugar, Deus revela a Ezequiel que esses anciãos têm ídolos em seus corações, o que é um tropeço para eles. Deus instrui Ezequiel a dizer aos anciãos que eles precisam se arrepender e renunciar à idolatria. Quando eles vão até Ezequiel, o Senhor Deus revela a Ezequiel a real intenção deles, que o coração deles não era correto para com o Senhor. E o coração deles era cheio de idolatria, estava cheio de ídolos, manchado por ídolos. E que o Senhor não ia falar com eles. Eu acho isso aqui muito interessante, porque a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Mas um coração cheio de idolatria, ele despreza sim. A intenção deles aqui não era boa. A intenção deles era só colocar o Senhor à prova. E o Senhor Deus não age nesse contexto. O que eu aprendo? A idolatria é a causa principal do julgamento de Deus sobre o povo de Israel. E aqueles que buscam a Deus, enquanto ainda abraçam a idolatria, não receberão respostas do Senhor Deus. Muitas pessoas falam que oram e não recebem resposta. Muitas pessoas dizem que querem saber a vontade de Deus e Deus não fala com elas. É claro que aqui esse é um assunto muito amplo e Deus é soberano. Mas de maneira geral, a um coração idólatra, o Senhor Deus não responderá. Como nós vemos aqui no contexto dos líderes de Judá. É fato que, além da idolatria, eles acumulavam outros pecados, como a ganância, como a incredulidade, como a apostasia de uma maneira geral. Mas a idolatria, dividir o seu coração, assentar ídolos no seu coração, foi algo que realmente provocou a ira do Senhor Deus. Tenha muito cuidado com isso. Mantenha sempre Deus como o Senhor do seu coração. O nosso coração, em nossos dias, na nossa sociedade atual, o trabalho pode se tornar um ídolo, a empresa, o dinheiro, o status, a vida aparente nas redes sociais, tudo isso pode se tornar um ídolo em nosso coração e gerar um distanciamento entre nós e o Senhor.
Na segunda parte, nós vemos o juízo de Deus contra a idolatria. E nós vamos ver esse relato aqui entre os versículos de 7 a 11. E veja o que diz o texto sagrado aqui no versículo 10. Quando qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel se separa de mim e ergue ídolos em seu coração, e põe tropeços ímpios diante de si, e depois vai ter com o profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, responderei a ele pessoalmente. O que é que esse texto nos ensina? Deus adverte, e qualquer pessoa, israelita ou estrangeiro, que buscar a ele enquanto ainda mantém a idolatria em seu coração, será julgada pelo Senhor. Isso está na lei, né, lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e o Senhor mais uma vez repete aqui. Outra coisa, Deus não responderá às orações de um inquiridor idólatra. O que é que isso significa? De alguém que está questionando a Deus ou perguntando algo a Deus, pedindo a direção de Deus, mas que é um idólatra. E qualquer profeta que dê uma resposta a ele será considerado um falso profeta, porque o Senhor Deus, de fato, não revelará a sua vontade em termos de revelação específica, como é o caso aqui, porque eles estavam querendo conhecer a vontade específica de Deus para aquele momento. O Senhor Deus não lhes respondeu. Então, Diego, nesse caso, quando é que Deus fala com o idólatra? Quando o Senhor Deus o está exortando ao arrependimento, como ele está fazendo, por exemplo, através de Ezequiel, através dessa série, através da minha vida, através desses vídeos. O Senhor Deus chama ao arrependimento. A voz de Deus para o idólatra é: arrependa-se. O que eu aprendo aqui? Deus não tolera a idolatria e responderá com julgamento a qualquer um que busque a ele enquanto ainda mantém a idolatria em seu coração. Eu vou falar aqui com relação à idolatria em termos gerais, né, das outras religiões, mas especialmente aos cristãos católicos. Eu entendo, eu já falei em outros vídeos, que a estrutura de doutrina da Igreja Católica é diferente da Igreja Evangélica. Mas aqui eu não quero falar em termos denominacionais, mas em termos de palavra de Deus. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação do Senhor Deus, e você considera, por exemplo, que Maria intercede em seu favor diante de Deus, essa é uma prática idólatra. Maria não pode interceder por você, a Bíblia deixa isso muito claro. Maria dorme no Senhor. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Se você tem o desejo de buscar a Deus, de relacionar-se com Ele, de fazer sua vontade, é muito importante que você abandone esse tipo de prática, porque em Ezequiel o Senhor deixa muito, mas muito claro, que esse tipo de prática o aborrece e que ele não tem relacionamento com um coração idólatra, com uma pessoa idólatra, com alguém que ergue um altar para ele e para outros ídolos em seu coração. Por fim, aqui na terceira parte, ele fala sobre as certezas do julgamento, dos versículos 12 a 23. E diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, o soberano, quanto mais dos seus castigos não enviarei. Enviarei fome sobre Jerusalém e exterminarei homens e animais. E mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, pela sua justiça salvariam apenas a si mesmos, declara o soberano, o Senhor. Esse é um dos textos mais profundos da Bíblia Sagrada, onde Deus menciona três dos seus homens, né? Três homens de Deus aqui, Noé, Daniel e Jó. Ou seja, uma pressão espiritual muito grande. Mas Deus disse: mesmo que eles três estivessem na cidade, eu não destruiria eles, mas a cidade não seria poupada. Isso é muito sério. O que nós aprendemos aqui? Ezequiel apresenta 4 casos hipotéticos de julgamento: fome, animais selvagens, espada e pestilência. Deus usaria esses julgamentos contra Jerusalém e não haveria ninguém para interceder em seu favor. Ou seja, Deus vai usar a natureza contra ela para aplicar também esse juízo. Além dos exércitos inimigos, o Senhor usaria também a natureza. Outra coisa, mesmo se 3 dos homens mais justos da história, Noé, Daniel e Jó, estivessem presentes, eles só poderiam salvar a si mesmos. Eles não salvariam a cidade. Isso é muito importante para você que de repente acredita
é que a intercessão de alguém que já morreu é válida. Porque Noé, Daniel e Jó estavam mortos aqui. Deus diz, olha, se eles vivos estivessem na cidade, eu salvaria eles, mas a cidade não. Então, perceba que o Senhor Deus, ele é muito coerente no ensino, é muito coerente na sua palavra. O Senhor não diz aqui, clame a Noé, clame a Daniel, clame a Jó. Não, eles não conseguiriam fazer nada. Então, não faz o menor sentido que eu ou você nos curvemos diante da imagem de alguém ou clamemos a uma outra pessoa que está morta, pedindo que ela interceda por nós diante de Deus. Não faz o menor sentido. Porque Jesus é o nosso intercessor? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Jesus está vivo, assentado à direita do Pai. E é o nosso intercessor. Então Jesus sim é poderoso para pegar as nossas orações e colocá-las diante de Deus de maneira aceitável. O que é que eu aprendo ao final desse trecho? A justiça de Deus, ela é inevitável. Até mesmo os mais justos não poderiam impedir o julgamento do Senhor Deus sobre a nação. Já Judá não teria como escapar daquele juízo por causa dos seus pecados, da sua maldade. É muito interessante pensar aqui, como eu já falei em outros vídeos, que isso aqui é uma construção. O Senhor advertiu em Isaías, advertiu em Jeremias, mas eles não se arrependeram. Então, agora, o juízo era inevitável, o Senhor só estava dizendo o que aconteceria. É muito importante que eu e você tenhamos um coração sensível à direção, à vontade, à revelação do Senhor Deus, para que nós possamos viver de acordo com a sua palavra. O desejo de Deus é nos abençoar, é que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele, que tenhamos uma vida abundante em Jesus, apesar das adversidades. Mas se o nosso coração se tornar endurecido e mal, nós formos obstinados, então nós vamos sofrer, e sofrer muito. Se você gostou dessa mensagem e gostaria que ela alcançasse mais pessoas, que tal você enviar a sua oferta para o Jesus e a Bíblia? Sim, com a sua oferta você nos ajuda a manter o projeto e a investir em melhorias para o nosso canal. Você pode fazer isso através do Pix, que está aparecendo aqui embaixo na tela, ou através do botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo. No desktop, no PC, é só você clicar nos 3 pontinhos que estão aqui embaixo. E se for no celular, no smartphone, é só rolar para o lado. Você escolhe o valor e envia a sua oferta. Tenha certeza que ela estará caindo em uma boa terra e que vai contribuir para com que muitas pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor Jesus. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, perdoados. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.